para ter lei, a lei tem que valer para todos. Afinal de contas, o grande lugar do princípio da igualdade nas democracias é nos tribunais. Se a garantia não é para um, ela não é para ninguém, porque ela não garante nada. Ela é uma autorização para que você faça as coisas. Mas quando os poderosos acham que você não é merecedor, eles retiram essa autorização. Por isso, não garante coisa nenhuma. Coisa parecida aconteceu com o caso da vacina, o cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. A CGU já tinha revelado o seu cartão de vacina, mas o Ministério da Saúde se negava a revelar o mesmo documento. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, dizia que isso era possível por meio da Lei de Acesso à Informação, o que gera muita controvérsia. Mas o Ministério da Saúde dizia que não era possível em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, o que é um fato. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é posterior à Lei de Acesso à Informação. Então, se elas tivessem em divergência, valeria a posição do Ministério da Saúde de que não se pode mostrar um dado personalíssimo, sensível, porque diz respeito à saúde, em nome da LGPD, de proteção de dados. Mas o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde voltou atrás e acompanhou a CGU no seu entendimento torto. Logo, a garantia do sigilo à vida privada por dados de saúde de Jair Bolsonaro não são mais garantia para ele. Será que vai ser uma garantia para você? Como é que você está vendo esse estardalhaço da carteira de vacinação, Carol? Vocês estão falando muito da Dani hoje. Ela foi citada 3 vezes. É verdade. Um beijo para a Dani. Adoramos ela. Que inferno astral que o Bolsonaro está passando desde que ele perdeu as eleições, né? E várias coisas aconteceram. O Lula não esquece dele nunca. Acho que é o governo inteiro, esses 4 anos, só falando de Bolsonaro. Você sabe que tem uma pessoa que encontrou o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, perguntou, presidente, tudo bem? Sabe o que ele respondeu? Tudo jóias. Pô, essa é boa, essa foi boa. Essa foi boa. Amei. Apesar de eu não gostar, mas foi boa. Ele tá enroscado. Essa daí vai dar problema, mas acho que nem o caso da Joyce vai obscurecer o caso das CPIs aí de 8 de janeiro. Mas essa questão da vacina, acho que o Pavinato já fez aqui a explicação jurídica, né? E eu vou falar mais uma questão moral. Eu já falei aqui, não me parece correto, é um fato muito pessoal você expor isso de qualquer governante, de qualquer pessoa. Mas aí eu vou fazer um exercício difícil de futurologia que não aconteceu, um futuro que não aconteceu. Eles estão explicando que precisam mostrar se Bolsonaro tomou a vacina ou não, porque a posição dele como líder máximo da nação ali, como dizem eles, falando mal da vacina, falando que não tomou a vacina e influenciou muitas pessoas não tomarem. Essa é a justificativa deles, mas eu acho que justificativa nenhuma está acima da lei, tá? Mas fazendo esse exercício do futuro que não aconteceu, se estivesse no lugar do Bolsonaro, que não era um lugar nem um pouco fácil, acredito que eu tomaria uma postura um pouco mais amena sobre a vacina, não necessariamente obrigando as pessoas a tomarem a vacina, como a gente conversou ontem, né, Rodolfo? Sim, claro. Mas acredito que como um líder, ele tem um impacto, sim. Se ele tivesse tomado outra postura, talvez não tivesse influenciado, pode ser que sim, pode ser que não. Eu entendo esse ponto, mas mais uma vez, qualquer entendimento não está acima da lei. Exato. E se a lei é quebrada para um, vai ser quebrada para você, que nós, cidadãos, somos o elo mais fraco da corrente, né? E se a lei é quebrada para 1000, né, Rodolfo? Para 1406, o que será? Por que para mim não será? Não é essa pergunta que fica? É essa pergunta que baila no ar, né, Pavinato? Mas eu, de fato, concordo que há um interesse público em saber se ele se vacinou ou não. Mas eu não... Cara, eu vou ser bem rápido no comentário, porque a gente já noticiou isso daqui. É um absurdo impor que ele abra ali a sua carteira de vacinação. Daqui a pouco vão querer que ele abra o cartão de crédito pessoal dele para saber o que ele gastou, o que ele não gastou. Isso já? O cartão corporativo. Ah. Com o corporativo.
né, com o cartão pessoal dele, ainda não fizeram. Mas ele está sendo tão perseguido, coitado, que logo isso não vai ser uma novidade. E aí, professor Marcelo Suano? Eu acho sempre, né, buscar de alguma forma que o Bolsonaro seja Isso é uma violação, contextualizando, é uma violação da vida privada. Estão condenando isso da ABIN agora. Agora, para ele, estão fazendo aquilo que estão condenando a ABIN de ter feito. Exatamente. Essa é a contradição que seria colocado de imediato, mas é interessante, veja. A grande questão é que estão tentando, de todas as formas, criminalizar o Bolsonaro por qualquer coisa que possa ter resultado num erro procedimental em relação à pandemia. Mas qual é a grande questão? E aí eu concordo com a Carol, mas tem um ponto, tá? O Bolsonaro não é que ele escolheu... Veja, ninguém vai pedir do Bolsonaro que ele se comporte como um lorde britânico do século XIX. Ele não é isso. Ele é um cara simples e tosco. Ponto final. O erro dele foi pelo fato dele ter se expressado, mas muitas armadilhas foram jogadas contra o Bolsonaro. Ora, a primeira questão, quando se fez aí, não é nem uma questão de estado de calamidade, é situação de calamidade. Quem solicita a situação de calamidade é o estado ou o município. Fizeram lá no Supremo Tribunal Federal uma interpretação que deu ao governador e ao prefeito uma condição que só é dada ao presidente da República, que é o estado de exceção, porque ele poderia fazer qualquer coisa. E foi dado, e recuaram, e o Bolsonaro ficou. O que eu faço agora? Não, você só manda dinheiro. E você manda dinheiro de acordo com as nossas circunstâncias ou com as nossas solicitações. Dinheiro e apoio logístico, apoio humano e dinheiro. Tanto que ele teve que ir no Congresso para solicitar aprovações, porque ele não tinha condição, porque era a única coisa que cabia a ele, já que retiraram da presidência da República o poder que é exclusivo da presidência da República de trabalhar com estado de exceção. E foi dado para governador e para prefeito. Mas ele usou isso até em seu benefício. O problema, aí é que está o detalhe, ele não tinha outro, ele foi constrangido e jogado de todos os lugares. O problema todo é que se você perguntar, olha, Bolsonaro, como é que é o nome daquele compositor? É Beethoven. Ele não vai dizer Beethoven. Ah, como é que é aquele cara que bate a mão ali naquela caixa, que bate naquela caixa? Olha, ele vai falar, lá o Tinho, como é que é dos teclados lá? Que Cãozinho dos teclados? Cãozinho dos teclados. Aonde que eu quero chegar? O Bolsonaro cometeu erros de comunicação. E nesses erros de comunicação foram colocadas armadilhas para ele. Toda vez que ele falava, colocava-se uma armadilha a mais. Dentre elas, a questão da vacina. Franklin Aguiar. Um abraço para o Franklin Aguiar. Deixa eu só concluir isso. Claro. Deixa eu só concluir isso. Colocado armadilhas, inclusive, na questão da vacinação. Porque o Bolsonaro estava preocupado naquele momento. Não era dizer se vacina ou não vacina. É que você deveria ter um planejamento racional para não quebrar a economia, além do problema de combater a pandemia, que poderia ser com vacina, como poderia ser por um remédio, que ainda estava em pesquisa para saber se existe ou não. Tanto que apostou em várias coisas, que agora todo mundo diz que não teve comprovação e outros dizem que pode ter. Ele falou muita coisa, se ele tivesse feito o que fez. Mas não falado nada. A questão da vacina é uma privacidade que estão jogando para a questão é essa. A questão é essa. O governo federal pode tudo, Cris? Não pode. A gente sabe que não pode, mas esse pode? Esse pelo jeito pode. Tudo. Esse pelo jeito pode. Porque é um absurdo. Ninguém segura esse PT? Pois é. É um absurdo você vir desrespeitar claramente a Constituição Federal, claramente a legislação, só para poder mostrar para a sociedade que existe um cartão de vacinação dizendo que o presidente Bolsonaro teria se vacinado. Até porque, cá para nós, né? Se não tivesse ninguém lá dentro que já não tivesse visto esse cartão dizendo que tem a vacina tomada, eles não fariam essa pompa toda para divulgar. Então, justamente por chegar lá, por pegar uma informação, que é uma informação privada, que não deveria nem ser de acesso de qualquer pessoa, como determina a LGPD, foi muito bem dito pelo Pavinato. Então, já pegaram a informação, manusearam a informação de uma forma inadequada. E agora vieram com esse duplo carpado para tentar justificar que se está rasgando a Constituição, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, violando a intimidade, a vida pessoal, a honra, por conta de uma questão política, para poder botar o dedo na cara do Bolsonaro. Se o Bolsonaro acertou ou errou, é outro assunto. Podemos ficar aqui um programa inteiro falando desse outro assunto. Agora o mal não se resolve. Será que o povo não está... Vamos observar uma observaçãozinha.
Se ele tomar ou não tomar, ele sempre deixou as pessoas tomarem as próprias decisões. Está impondo para ele se ele tomou ou não, que diferença isso vai fazer para o atual governo? É só mais uma coisinha que o Bolsonaro deixou de fazer para pegar ele. Legal. Bom,